Fala, povo, tudo bem com vocês? Professor Ângelo Dias aqui diretamente do Barão Coworking, mais uma vez, graças a Papai do Céu e a todas essas pessoas que nos seguem, que dão valor a esse trabalho que a gente está aqui fazendo com o maior carinho do mundo. Gente, hoje nós vamos receber a professora de Educação Física, Amanda Duncan. E o papo de hoje é sobre exercício e artrose. Um tema muito importante para as pessoas que passam por isso, que estão sofrendo desse problema. E ela trouxe várias dicas valiosas, não só para quem sofre de artrose, mas para os familiares que são cuidadores dessas pessoas. Então se liga aí que o papo é muito bacana. Amanda! E aí, professor? Tudo bem, minha amiga? Que bom ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença. E você sabe que a gente tem um ritual no Você na sua agenda, que a primeira pergunta é para que nós possamos conhecê-la melhor. Tá certo. Então, fala para o nosso povo aqui quem é Amanda Duncan. Vamos lá. Amanda, né, com 27 anos. Tenho muito orgulho de ter me tornado profissional de educação física. Há pouco mais de 1 ano e meio me formei no bacharel e licenciatura, né? Licenciatura no IFE, bacharel no ISE Senza. E assim, o senhor, inclusive, foi um dos meus, né, grandes inspiradores e professores que me deu aquela luz assim, né, do bem-estar, de abrir a visão que não é educação física, não é só fitness, não é só hipertrofia, e estamos muito além do que fomos por muito tempo, né? Só profissionais que estavam ali para promover, de repente, um corpo de uma forma ou de outra, né? Então, assim, graças a Deus, durante toda a minha formação, eu tive professores que me abriram os olhos realmente para que eu pudesse entender que éramos profissionais da saúde, que eu ia me tornar uma profissional da saúde. E aí, até o 6º período da minha faculdade, eu já tinha batido o martelo, né? Que eu ia trabalhar com natação para bebê, e ainda atuo nessa área, mesmo que só na sexta e sábado, mas ainda está lá meu carinho pelas crianças. E criei uma empresa, o Aqua Duncan, né? Hoje eu dirijo uma equipe de professores e a gente presta serviço em condomínios, etc., academias. E só que aí, assim, no 7º período, eu tive a matéria de gerontomotricidade. E aí, com a professora Heloísa Landim, lá do Senza, e aquilo ali mudou muito a minha visão, né? E de como eu poderia impactar diretamente ali nos hábitos de vida da pessoa, na melhor qualidade de vida mesmo. E aí ali foi uma sementinha que ela plantou no estágio. Eu já era a estagiária dos vovôs e das vovós. Chegava um vovô, uma vovó na academia, uma pessoa idosa, o pessoal já me olhava e eu ia lá atender. E eu sempre com, né, esse jeitinho mais atencioso e tudo mais, fui encontrando o meu caminho. E aí, logo, recém-formada, eu comecei a trabalhar no Instituto da doutora Débora Casarça, né, que faz um trabalho incrível. Para além do consultório, ela tem esse instituto que atua de forma, um tratamento não medicamentoso, então lá tem a atuação de psicólogos e profissionais de educação física que fazem a intervenção da estimulação cognitiva, e temos as oficinas, né, as aulas de funcional, né, mas aí a gente já chama de funcional, mas é o que vai ser funcional para aquela pessoa. Perfeito, né? Então, a gente trabalha fortalecimento muscular e equilíbrio. E é isso, estamos aí estudando, pós-graduação, e estamos aí. Nossa, eu tenho uma admiração gigante por você desde a faculdade, porque eu tenho admiração pela professora que você está se tornando, porque eu falo está porque isso não acaba nunca, né? É um processo. Com certeza. Mas o que mais me impactou quando eu te conheci na minha disciplina foi o brilho nos olhos e o discurso apaixonado. Porque quando o profissional tem isso, ele se desenvolve de um jeito que ninguém mais consegue segurar, né? Porque ele vem de dentro para fora. Com certeza. E aí, quando toda essa vontade
foi descobrindo as suas habilidades ao longo do seu caminho, caramba, você ficou cada vez melhor nas coisas que você faz. Então, meus parabéns, Astrid, muito obrigado por estar aqui, Imagina, porque agradeço. você é inspiração para a educação física, tá? Então, eu falo isso com muita alegria, né, de Eu me sinto muito participar honrada com desse isso. processo. Vamos então para o que trouxe você aqui hoje. Aliás, eu já certeza. sei que a gente vai voltar outras vezes, porque você tem múltiplas competências. Recentemente, meus amigos, agora ela estava com poucas habilidades, né? Ela agora é também do Pilates. Instrutora de E o Pilates. mais legal disso tudo é que você vai poder aplicar todas essas ferramentas, natação, dança, Pilates, para ajudar o povo da terceira idade aí que está vivendo essa questão da artrose. Então, minha amiga Amanda, o que é artrose? Bom, a artrose, ela é uma doença crônico-degenerativa, né? E ela impacta diretamente nas cartilagens. Então, a gente sabe que todo o revestimento ali das nossas articulações, osso com osso, não é osso com osso, a gente tem ali as cartilagens, mas a gente sabe também que essa cartilagem, ela, com o passar dos anos, ela vai sofrendo um processo degenerativo. Então, é o que eu digo, a artrose, ela é um processo de envelhecimento natural do nosso corpo. Então, claro, é uma doença e tudo mais, não significa que todas as pessoas idosas terão artrose, não significa isso. Mas é muito comum, inclusive a idade é um fator, né, de risco. Então, a gente precisa olhar para ela dessa forma, não como uma doença que me acometeu, mas sim como uma condição que natural do nosso organismo. Envelhecimento. Faz parte do processo de envelhecimento. Perfeito. E aí, ela vai, com o passar do tempo, né? Então a gente tem vários fatores de risco. Tem a idade, tem a obesidade, tem o gênero, inclusive a artrose ela é muito mais prevalente em mulheres, né? Então a artrose ela vai diminuindo o espaço entre os ossos, né? Então vai diminuindo aquele espaço articular. E aí tudo isso vai gerando dor, porque aí vai começando a ter aquele ranger das articulações, que é quando você está sentado, barulho. Levanta e você... Nossa, parece que meu joelho está estalando, tá tendo um barulho, um ranger. E aí se você coloca inclusive a mão, por exemplo, na articulação de uma pessoa que tem artrose, naquela articulação que tem o problema, inclusive, você consegue sentir perfeitamente como se fosse uma questão, uma coisa arenosa, né? Isso. Você sente que parece que o joelho que é uma área comum de ter artrose, parece que ele está esfarelando na sua mão. Né? Exatamente. Entendi. E isso acaba fazendo com que as pessoas, por exemplo, tenham muita dificuldade nas suas atividades de vida diária, né? Porque ela vai comprometendo o sistema locomotor, né, de forma geral, também pode ser nos dedos das mãos, nos pés, mas assim, o que a gente sente mais impacto, né, de forma geral, para a funcionalidade da pessoa, é quando acontece no quadril, no joelho. Né? E coluna também, E né? coluna, exatamente. Então, imagina, a gente tem uma diminuição das cartilagens da coluna, né, que é o famoso bico de papagaio. Né? Então, você vai parar de se mexer? Não vai. E quando eu falo de funcionalidade, eu acho que as pessoas precisam se conscientizar um pouco sobre o que ela faz no dia a dia. Por quê? Eu tenho artrose, eu não posso fazer exercício físico, porque eu não posso forçar a articulação, porque vai doer e etc. Ok, você vai continuar deitando na sua cama, você vai continuar sentando no vaso sanitário, você vai continuar levantando no dia seguinte. Você vai continuar precisando agachar para buscar alguma coisa no chão, entende? Então, assim, claro que isso varia muito da idade, dos hábitos de vida da pessoa, mas, assim, a gente precisa tratar. Perfeito. Ficar inerte não é uma opção, muito pelo contrário, a gente precisa buscar um movimento. E é muito comum, professor, com as pessoas que têm artrose, que elas tenham medo de se movimentar. E o pior, né? Eu tive aqui conversando com o Wanderson, fisioterapeuta sensacional, por sinal. E ele faz um trabalho específico com a terceira idade. Uhum. E ele comentou isso, que não é só o idoso que fica com medo. A familiar também. E aí o familiar fica assim, fica quietinho, fica sentadinho aí para você não
não ter dor, ou para você não cair. Se você levantar, você vai cair. Então, assim, não só a própria pessoa fica com medo, mas o entorno, né, o ambiente fica fazendo que ele fique quietinho. E ficar quietinho é uma boa opção para quem tem artrose? Não é uma boa opção. Porque a artrose, ela causa rigidez muscular, rigidez articular, perdão. Ela causa diminuição do arco de movimento daquela articulação. Então, com o passar do tempo... Você vai ficando com amplitude menor vai de ficando com movimento. amplitude menor, exatamente. Causa dor, né? Que então, é o maior problema disso. É uma- O medo vem dessa dor. Não exato, querer sentir de novo a dor, né, no caso. exato. E essa dor, ela pode variar de acordo com o caso, né? Então, assim, tem casos que a pessoa vai sentir uma dor intermitente e um pouco mais mediana. Certo. Vai ter casos que a pessoa vai ter dores mais agudas em determinados momentos, em determinados movimentos, né? Então, assim, mas de forma geral, a artrose, ela é crônica, né? Então, a gente precisa ter esse olhar exatamente para ir construindo essa rotina, esse caminho de como cuidar da artrose. Perfeito. Bom, então você já completou aqui quais são os sintomas, né? Isso. Dor, rigidez articular e já redução da amplitude de movimento. Tem também inchaço, essas crepitações, que são esses rangidos articulares, isso. Tem essas alterações nos ossos, né, que são chamados osteófitos, e aí na coluna a gente tem essa questão do que popularmente chamado, né, do bico de papagaio. E aí tem a dor noturna, que é muito comum quando a artrose se dá no quadril. Perfeito. Então, Nossa, que é mais complicado. Isso. Então... E me diz uma coisa, é possível então evitar a artrose? Você falou que ela é um processo degenerativo comum, né? Quer dizer, normal do envelhecimento. Sim. Mas tem alguma coisa que a gente pode fazer ou para retardar? Porque, por exemplo, a gente já conversou aqui sobre a perda de massa muscular, a perda de densidade óssea, né? O osso vai ficando mais fraquinho. Isso tudo também faz parte do processo de envelhecimento. Sim. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para retardar isso. Sim. Você manter a massa muscular por mais tempo, você manter a densidade óssea por mais tempo. A gente pode retardar a chegada desses sintomas da artrose? Então, com certeza. A gente primeiro precisa entender o que causa, né, de forma geral, porque é claro que a artrose ela também está associada a questões hereditárias e tudo mais, mas também tem aqueles casos que não tem nada a ver com a questão hereditária, e é mesmo por conta de estilo de vida, né, e tudo mais. Então, assim, obesidade. Obesidade é um problema para o desenvolvimento da artrose. Ela é uma predisposição, é um fator assim que leva muito diretamente à artrose. Por uma coisa muito óbvia, né? Porque se a gente está falando que a artrose é um problema nas articulações, né, nas cartilagens ali entre os ossos, se a gente tem um sobrepeso, a gente tem esse espaço entre os ossos ainda mais, ainda com mais carga, com mais peso, né? E aí, então, a gente precisa pensar sobre isso. Então, automaticamente, se você evita a obesidade, evita o sobrepeso, você está evitando a artrose, né? Então, é uma questão. Outra questão é a sarcopenia, né? Então, por quê? O que é sarcopenia? Só para eu entender. Sarcopenia é aquela diminuição da massa muscular. Massa muscular, perfeito. Exatamente. Então, quando está fora ali do que seria ideal para aquela pessoa. Então, por exemplo, os músculos, eles são responsáveis por dar funcionalidade também ao nosso sistema locomotor. E aí, quando a gente tem lá a articulação, né, osso com osso, e a cartilagem ali no meio, quando toda essa parte está envolta, quando está não, sempre está, mas quando esses músculos estão mais fortalecidos, a carga ali fica distribuída. Perfeito. Né? Entendi. E aí, por exemplo, depois a gente vai falar de tratamento, mas só para já dar um gancho, que a fisioterapia, a hidroterapia são muito promissoras nesse sentido, porque ajudam a desenvolver o músculo para que ele possa fazer a força no momento certo. Entende? Então,
A gente precisa trabalhar, então a gente estava falando de evitar. Como evitar? O que a gente pode fazer para evitar? Então, evitar o sobrepeso, trabalhar exercícios de força muscular, exercícios resistidos, né? Que são, assim, hoje, os que mais são indicados para pessoas com artrose. Evitar o sedentarismo, porque a gente sabe que a atividade física por si só, ela já produz substâncias anti-inflamatórias. E a artrose nada mais é do que uma inflamação nas articulações, que vem dessa questão da degeneração da cartilagem, que aí vai causando aquele processo inflamatório. Então, a gente precisa olhar para isso de uma forma global, porque não é difícil pensar sobre a artrose. Perfeito. A gente pode entender o nosso corpo e ver o que a gente pode fazer para ir aliviando. Manter-se em movimento, então, é o melhor remédio para isso. Certamente. Inclusive, os exercícios tem uma diferença assim, né, de prescrição, porque os exercícios para força, exercícios resistidos são muito recomendados, porque eu já falei, diminuem a sobrecarga articular e ajudam a manter, a evitar a progressão da artrose. Mas os exercícios aeróbicos, eles também são muito importantes. Então, por exemplo, caminhada, ciclismo, a natação. Esses exercícios, eles são importantes porque ajudam na mobilidade e na... Oh, meu Deus, não é irrigação, não. É para uma articulação que precisa ficar... Fugiu o nome agora. Mas precisa ficar... Eu até falei no vídeo. Agora fugiu. Tem problema. Mas como se fosse uma lubrificação. Perdão, era isso. Para as articulações ficarem mais lubrificadas. E aí já ajuda muito nesse processo. Mas vamos pensar agora... Bom, que legal. Então, se eu me mantiver um praticante de atividade física regular e orientada, eu posso retardar o aparecimento dos sintomas da artrose na minha vida. Isso. Mas vamos imaginar que, infelizmente, tem uma galera, um povo grande que não sabia disso antes, né? Ninguém contou. Ou ninguém contou para eles. E eles um dia acordaram com a dor, foram para o médico falou assim, filhão, você está com artrose. E agora, o que eu faço? E aí, a pessoa, o médico, fala assim, ó, agora vem com a medicação, papapá. Essa pessoa pode fazer atividade física? Essa pessoa deve fazer atividade física. Ai, que bom. E aí, que atividade física que essa pessoa pode fazer? Então, por exemplo, você começou a falar do treinamento de força, mas imagina esse cara que nunca fez atividade física nenhuma, né? Fugir até da educação física escolar. E ele descobriu... Tem muito, muito, muito. Até hoje tem gente fugindo da educação física escolar. Com certeza, Aí o nosso amiguinho, que agora tem lá os seus 50 a mais, ele descobriu que está com artrose. E agora você está dizendo que ele pode fazer atividade física. Ele nunca fez. Como é que é o caminho desse cara nessa... Como é que ele chega na atividade física? Que exercícios seriam mais interessantes para ele? Então, eu acho que, primeiramente, é interessante que essa pessoa ela possa ter um direcionamento médico, porque ela precisa conhecer o grau da artrose. Ela precisa ter esse direcionamento, porque, de acordo com o caso, o médico vai usar um caminho, né? Uma abordagem para manejar essa doença. Então, por exemplo, se a pessoa tem artrose no joelho e ela sente dores ao caminhar, por exemplo, tá sentindo, comecei a sentir dor para sentar e levantar, ou então durante o dia ali eu tô me movimentando, comecei a sentir uma dor e aí já foi isso. Inclusive é importante para que as pessoas não normalizem, né? Esse tipo de dor, tô cansada, essa dor deve ser porque eu tô cansada. Não, calma aí. Eu costumo falar, inclusive, com os meus alunos assim, porque eu trabalho muito com treino de força para pessoas idosas. E aí, muitas vezes, são esse perfil, que nunca praticou atividade física. E aí volta na segunda aula assim, professora, aquela aula ali que você me deu, nunca mais, hein? Pelo amor de Deus, porque minha coxa tá que tá. Aí eu falo assim, olha, é na coxa? É no músculo, ainda pega assim, é no músculo? É no músculo. Eu falei, então tá doendo certo. É isso. Porque, assim, a gente nunca quer deixar aquela pessoa sem... Entendi, é verdade.
sem funcionalidade ou tendo dificuldade para fazer as suas coisas. Inclusive, eu sempre esclareço, olha, vai doer agora, daqui a pouco isso vai, seu corpo vai, né, se ambientando melhor com tudo isso. Mas o que a gente tem que sempre estar ligado é na dor articular. Então, tanto dentro de um programa de exercício físico, quanto fora, né, que é o que a gente estava falando desse caso agora. Então, assim, se a pessoa ela nunca praticou atividade física, tem um estilo de vida mais sedentário e está começando a sentir dores articulares, o primeiro caminho é procurar um médico ortopedista para poder ele dar as primeiras orientações. E aí, depois disso, a gente vai poder entender, conhecendo o grau de artrose da pessoa, conhecendo o estilo de vida. Se ela é uma pessoa obesa, a gente não vai poder colocar ela num programa que seja muito difícil para ela. Ela vai precisar começar, como a gente já sabe, poucas emoções. Poucas emoções. Como eu digo, um milagre de cada vez. Isso, né? isso. Um milagre de cada vez. Mas é importante ter a consciência de que deve ser evitado exercícios de alto impacto, né? Então, isso aí já é um senso comum, né? Então, a gente deve evitar fazer o exercício quando tiver com aquela articulação muito inflamada, né? Então, assim, por exemplo, tenho aquelas dores. Elas aparecem, vão e voltam e tudo mais. Procurei o médico disse que eu posso procurar lá uma academia para começar a musculação. Então, se eu tô hoje tranquilo, poucas dores, está tudo como essa dor vai e vem. Eu posso ir à academia e eu devo ir à academia, fazer essa musculação, fazer esse exercício. No entanto, se for um dia que eu estiver com muita dor, estiver muito inflamado, aí a gente precisa usar do bom senso. Inclusive, nós, enquanto profissionais, sabendo que o nosso aluno tem essa questão, porque às vezes a pessoa põe na cabeça que, não, se isso aqui, atividade física vai me ajudar, tem que fazer isso aqui deliberadamente. E a gente precisa usar um pouco do bom senso. Se você está inflamado, não deve forçar. Né? Então, aliás, isso foi bom você tocar nesse assunto, porque assim, tem as pessoas que vão fugir da dor, né? A dor, não dá, porque eu sinto dor, tal. Mas quem tem artrose, pelo que você está falando, vai ter que aprender a conviver com essa dor, né? Sim. Então, essa dor pouco intensa, ela vai permitir a prática do exercício. É isso. É isso. E o dia que ela tiver um pouco mais emocionante, se for articular, porque com o exercício, a dor muscular, ela vai acontecer, né? Esse incômodo muscular é normal, porque aquele músculo destreinado, quando ele começa a ser estimulado, até como adaptação, vem essa dorzinha que você acabou de citar. Exato. E aí, tanto a pessoa quanto o profissional precisam ficar monitorando essa questão do nível da dor, né? Exatamente. O que é, quando você fala assim, como é que ela sabe que ela está com inflamação? É o quê? A dor intensa e o inchaço? Isso, que seriam o inchaço, a dor intensa, né? Então, que são as contraindicações para fazer o treino naquele dia. Naquele dia, exatamente. Entendeu? Então, a pessoa precisa tá bem pensando nesse sentido. Né? E aí, nesse dia, por exemplo, que ela não vai, tem alguma recomendação de repouso ou de alguma compressa quente, ou enfim, que recomendação médica? Essa questão, geralmente a gente indica repouso, né? E aí, compressa quente, compressa fria é um grande problema de indicações, né? Tem linhas que falam para um lado, linhas que falam para o outro. Isso é mais para o médico. Isso é mais para o médico. Ele já vai, inclusive, orientar a pessoa, né? Desde uma primeira, segunda consulta, já vai fazer esse caminho, exatamente. Perfeito. Mas eu acho assim, que o mais importante é a pessoa entender que às vezes vai acontecer o seguinte, Ângelo, a pessoa está com pouca dor, mas ela está sentindo. E ela vai para a academia, vai fazer o fortalecimento lá com o personal dela, ou fazer lá na academia com, né, a orientação lá do professor, e aí ela vai sentir nas primeiras semanas, de repente, essa dor aumentando um pouco. Né? E aí, bom senso em primeiro lugar. Por que eu digo isso? Porque ela precisa estar consciente que essa dor articular, ela pode aumentar um pouco nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento. Perfeito. Né? Então, e como a artrose é uma coisa que ela
Não sei se eu posso falar agora, mas a artrose não tem cura, Pode. né? A artrose não tem cura, então a pessoa vai precisar aprender a manejar a sua doença, a sua dor, enfim, ela precisa compreender. Então, hoje, inclusive, existe um movimento médico que chama Escola de Artrose, que é um movimento onde as pessoas que têm essa doença são informadas sobre a doença, sobre como agir em certas situações. E é exatamente isso, porque eu imagino, eu, graças a Deus, ainda não apresento nenhum sintoma e vou me cuidar para que isso não ocorra, né? Ou que seja da forma menos agressiva possível. Mas eu imagino assim, que quem não tem muito contato com essa parte de saúde e tá lá cheio de dor, poxa, fui para academia, voltei, pô, tô 2 semanas e aí tô sentindo dor. Então a pessoa precisa entender até que ponto aquela dor ali, ela é inflamatória e precisa de um tempo de pausa, e ela precisa entender também que até certos níveis vai ser comum, porque ela vai estar trabalhando uma articulação que até o momento não estava sendo trabalhada. Eita. São muitos poréns. Não, mas isso aí foi muito interessante falar, porque assim, me lembrou até o nome de um filme, A Espera de um Milagre. Não tem milagre nessa história. Você não vai fazer igual Jesus, levanta-te e anda e a pessoa vai sair correndo feliz da vida. Não. É um processo lento e gradual, Isso. onde você vai melhorar a sua funcionalidade para a realização das atividades da vida diária. Exato. Mas a dor, ela vai continuar existindo. Você vai ter que conviver, a pessoa vai precisar, como preconiza aí a escola da artrose, não conheci esse movimento, mas que legal. Como preconiza a escola da artrose, é você monitorar essa dor, começar um processo até de autoconhecimento, né, para entender quando é que é dor muscular, quando é que é dor articular, a intensidade dessa dor articular, para que eu possa ir treinar tranquilo ou para que eu não possa, né? Ou até para avisar o professor para que ele, na hora do treino, ele faça uma adaptação da atividade, de adaptação em termos de intensidade ou até o tipo de exercício que ele vai utilizar. Ah, hoje eu estou sentindo mais dor. Se o professor tiver essa possibilidade, se ele estiver lá no Aqua Duncan, por exemplo, ele pode colocar a pessoa dentro, vamos para a água, porque aqui eu reduzo ainda mais o impacto. Você tem uma água, de repente, um pouco mais quentinha, vai ficar mais tranquilo de você fazer o exercício. Ou você não vai fazer nada, vai ficar simplesmente aí curtindo a piscininha e sentindo alívio por estar dentro da água. Então, assim, o bacana dessa história, né, e daí a importância da gente estar sempre estudando o profissional e orientando cada vez melhor as pessoas, é para que a pessoa entenda de fato qual é o benefício que ela está recebendo com a prática regular e orientada da atividade física. Para que ela não fique criando nossa, o remédio, a cura, depende, né? Mas o que a gente pode de fato prometer com muito estudo e muita dedicação é a melhora da funcionalidade para uma realização melhor das atividades da vida diária. Exato. E aí, vamos voltar naquele exemplo que eu dei agora, dos 50 a mais, que fugiu da educação física escolar, e bateu lá como é que é o nome do lugar que você trabalha com eles, com a terceira idade? Instituto DC 60 mais. Instituto DC 60 mais. Então, chegou lá um 60 a mais para trabalhar no Instituto com você. E ele veio desse jeitinho que eu falei agora. Zerado de atividade física, só conhece isso por vídeo e o YouTube, nunca praticou nada. Como é esse processo com essa pessoa lá no DC? Então, ali a gente faz um trabalho multidisciplinar, né? Então, a maior parte das pessoas que estão ali, que são alunos do Instituto, são também pacientes da doutora Débora, que é geriatra, né? Perfeito. E esse trabalho multidisciplinar, ele é ponto-chave. Inclusive, quando você estava falando,
Porque aí eu me recordei da minha fala e eu falei assim, poxa, talvez tenha ficado um pouco confuso, porque eu me coloquei no lugar da pessoa que sente dor, e aí, poxa, eu vou sentir dor, mas essa dor eu não posso sentir, mas essa eu posso sentir. Esse tanto eu posso, esse tanto eu não posso. E aí, assim, eu me lembrei de uma outra aluna que eu atendo, que ela tem artrose no quadril, e eu tenho uma boa troca com a médica dela. Perfeito. Então, no caso, ela faz tratamento com a médica reumatologista, então a gente, inclusive, ela faz um encaminhamento para mim, o que ela acha que daria, qual é o quadro clínico dessa paciente, o que ela acha que precisa ser fortalecido, Perfeito. E aí eu depois entrego uma devolutiva, olha, depois de 3 meses eu senti que ela melhorou nesse sentido, então a gente vai trocando, até para ela poder fazer um ajuste também medicamentoso, então, inclusive essa aluna, ela está hoje nos Estados Unidos, ela foi visitar a filha, foi passar 3 meses, e ela falou assim, não, Amanda, pelo amor de Deus, a gente não pode parar de fazer exercício, não. Que bacana. Falei, como que eu vou te atender online? Eu falei, não sei, eu falei, vamos dar um jeito, e estamos conseguindo. Bacana. Né? E assim, inclusive conversando com a família dela, né, com as filhas, o nosso objetivo foi esse, manter o ganho que já conseguimos, fazer a manutenção desse ganho, né, para que a gente não volte ao estado anterior. Ao estado anterior. Quanto tempo ela está com você? Ela está 6 meses comigo. Legal. E desculpa perguntar, qual a regularidade desse treino? 2 vezes por semana? 2 vezes por semana. Certo. Inclusive, até a médica já tinha pedido que fosse mais vezes, mas por questões de agenda minha e dela, a gente não conseguiu ainda. Mas, assim, ela já teve uma melhora muito grande em relação à funcionalidade, de poder ir na padaria, de poder ir na farmácia. Certo. Né? Então, isso já é uma coisa que acho que não tem nada mais que motiva um aluno nesse sentido. E aí você me perguntou como que acontece lá. Vamos imaginar, vou fazer aí até para as pessoas entenderem como é que acontece esse processo integrado, né, multidisciplinar no mesmo espaço. Sim, então, em todos os meus atendimentos, eu prezo muito pela humanização. Então, eu acho que, por mais que a questão da dor seja uma questão que pode estar presente de uma forma ou de outra, eu procuro não progredir com aquele exercício se aquele exercício está gerando dor. Certo. Então, se eu já sei que aquele aluno meu ali, ele tem um problema de artrose no quadril, se eu for fazer um exercício que for precisar dessa articulação e estiver fazendo ali, eu começo de uma forma com menos carga, né? Então, aí eu vou utilizar dos artifícios que eu puder lá, e aí gradativamente a gente vai aumentando essa carga, e eu sempre peço para a pessoa, sentiu dor, mesmo que seja só um pouquinho, aí eu dou uma palavra de segurança, que é, para. Perfeito. Então, os meus alunos, até atendo pessoas com Alzheimer, com Parkinson, e aí eu vou rememorando isso. Se sentir dor, me fala, para. Significa que aí para o público que não tem demência, se eu sentir dor, eu tenho que parar naquela hora. Não, mas por quê? Porque, no caso lá, a gente atende pessoas já... O meu públicozinho, a minha turma, vamos dizer assim, são os 80 a mais, né? São os longevos. Legal. Então, é muito gratificante. Então, com eles, eu tenho um cuidado, assim, ainda maior. Então, eu presto bastante atenção nisso. Mas uma pessoa mais jovem e tudo mais, poxa, começou a fazer exercício, estou sentindo uma dor, mas não é aquela dor absurda, tá tranquilo, eu vou prestar atenção, mas eu vou permanecer. Esses 80 a mais, eles vinham também da inatividade? Alguns sim, outros não, mas nenhum deles, que eu saiba, pelo menos pelo que eu conheço, tinha uma prática muito assídua. Perfeito. Por exemplo, praticaram atividade física em algum momento. Joguei vôlei, fui jogador de futebol, inclusive eu tenho um que mora no meu coração, que foi jogador do Vasco. Legal. Então, assim, isso muito bacana. Então, a gente até tenta utilizar esses artifícios, mas a grande parte com histórico de sedentarismo. A maioria. maioria. Então, a história do sedentarismo é um ponto bem... É um indicativo, né, de
a gente pode dizer que é um indicativo da artrose aparecer mais cedo para as pessoas? Teoricamente, sim, né? Porque a gente já sabe que a idade é um fator de risco, né? Então, com o passar do tempo, aquela cartilagem vai se degenerando naturalmente. Se você não trabalha movimentação, você já não vai estar lubrificando a articulação, né? Se você não trabalha força, você vai estar sobrecarregando Isso. o, Aquela articulação. aquela articulação ou aquelas articulações. É. E aí, então, uma coisa está associada à outra. Mas vamos lá, vamos voltar para os 60 a mais que você recebeu e tal. Normalmente essa pessoa vem por uma indicação médica, né? Ou passou pela doutora Débora ou por um outro médico. Ou por outro médico, Tá. exatamente. Normalmente um gerontologista ou um reumatologista. Isso. Aí ela chegou para você. Uhum. Daí para frente, o que acontece? Então, existe uma avaliação prévia? Como é que é? Isso. Normalmente eu peço para dar uma olhada nos exames que a pessoa já tenha feito. Então, a gente faz uma anamnese, né? Então, a gente pergunta, você sente dor em algum lugar? Tem algum problema que a pessoa já conheça e tudo mais. Então, a gente faz essa anamnese, a partir disso, a gente já pede os exames e fazemos uma avaliação mesmo ali, né, com a pessoa, e aí a gente consegue ver a funcionalidade. Então, a gente faz alguns testes como Time Up and Go, né, que é aquele teste de tô numa cadeira, levanto, ando 3 metros, dou uma voltinha e volto. Poxa, para muita gente isso é simples, mas para muitas pessoas não. Nossa, é muita dificuldade. Né? E principalmente levantar com as mãos aqui, ó. Verdade. Porque, né, às vezes, eu tô tranquilo, tô ótimo, mas aí sempre precisa de um usando apoio. O braço, senta de qualquer maneira, né? Então ali a gente já começa a fazer uma primeira avaliação e a entender qual vai ser o caminho que a gente vai levar aquela pessoa. Assim, uma coisa que eu percebo na avaliação, eu hoje entendo a avaliação, eu até conversei isso com o Wanderson. O Wanderson tem uma avaliação excelente, porque ele trabalha com idosos, como é que dá o nome dele? Que ele fala idosos frágeis, né? Pessoas que estão... Tem essa nomenclatura mesmo na gerontologia. Com essa fragilidade. E aí, quando você faz a avaliação, por isso que eu percebo hoje que ela é fundamental, né? E para tudo, para qualquer prescrição de atividade física, mas vamos falar do nosso povo aqui da terceira idade. É que o que é a avaliação? É o momento onde a pessoa se encontra com as suas potencialidades e as suas dificuldades. Exato. É o passo 1 do autoconhecimento. Porque até então ela não precisou fazer aquilo, não foi posta em teste, vamos chamar assim. Uhum. Quando ela se posiciona no teste, né, quando ela faz a avaliação, ela fala, caraca, eu não consigo levantar sem a mão. Ou eu não consigo chegar até aquela cadeira para dar a voltinha. Exato. Ou eu vou sentar com dificuldade. Eu tenho que me segurar em alguma coisa. Então, assim, eu preciso de ajuda. E outra coisa interessante é que quando você tem a avaliação, você começa o seu processo de trabalho. E 1 mês, 2, 3 meses depois, você reavalia e a pessoa faz aquilo que ela consegue realizar tudo direitinho. Nossa, assim, eu acho que é como se fosse a medalha de ouro, né, do atleta olímpico. Não precisa de mais de nada. Exatamente. Opa, já estou bem, vou embora. Porque é tanto uma conquista do profissional, né, e da pessoa, que ela fala, caraca, olha só, eu melhorei de fato. Foi isso que me fez entender que o meu caminho na educação física era com o público idoso. Legal. Primeiro porque eu percebi que pouquíssimos profissionais da nossa área de educação física estavam olhando para esse público, né? Então a gente tinha majoritariamente cuidando da movimentação dessas pessoas, os profissionais da fisioterapia, né? Perfeito. Excelentes colegas, inclusive. E é muito bacana quando a gente consegue fazer um trabalho interdisciplinar. Integrados, é maravilhoso. Fantástico. Então, mas eu digo, da educação física, poucas pessoas. Tanto que eu, inclusive, quando eu fui procurar referências daqui da cidade, sabe aquela pessoa que você fecha o olho e fala assim, aquela, tipo assim, se eu te falar assim, pensa numa loja que vende hambúrguer, você vai fechar o olho, McDonald's. Na hora, eu precisei pensar, procurar, da onde, gente? Quem faz isso e tal? Aí eu falei assim, poxa,
deve estar faltando gente nesse mercado. E dito e certo, quanto mais eu estudo sobre isso, e hoje o meu público, né, é majoritariamente esse, eu percebo, inclusive eu falo com os colegas, falo assim, gente, ó, vem pra cá, pelo amor de Deus, a gente precisa, porque muitas pessoas entram na faculdade de educação física, talvez por uma afinidade com o movimento, ou porque curte uma determinada modalidade, etc. Mas eu sempre que eu tenho oportunidade de falar para acadêmicos e, né, pessoas que estão em formação, eu falo assim, gente, nós somos profissionais da saúde. Porque eu entendi isso quando eu vi uma aluna minha idosa que andava completamente emborcada depois de alguns meses, conseguindo manter um controle postural melhor. Então, ali eu entendi minha missão. Ali eu entendi o caminho. Cara, isso é porque a gente ficou muito tempo pensando em resultado como aumento de massa muscular e emagrecimento, né? E só. E melhora das taxas. Melhora das taxas dali. Do exame de sangue e tal. Isso. Se bem que isso já é até uma evolução, né? Pensar na taxa do exame de sangue já é evolução aberta. Aí dentro dessa evolução, quando você pensa assim numa pessoa, num idoso que carregou o seu netinho no colo sem sentir dor na lombar. Conseguiu sentar no chão para brincar com o neto. Eles me contam isso como vitória. Consegui sentar no chão para brincar com meu neto. Então isso tem um significado de vida gigante, gigante. Só quem tem a oportunidade dessa convivência é que sabe o quanto isso é importante para as pessoas, né? Isso. Então a gente tem aí um caminho sensacional para trilhar. Minha amiga, você sabe que papo bom dura pouco. E se você estivesse na sua banca de TCC lá na faculdade, o seu orientador ia dizer assim, Amanda, deixa aqui as suas considerações finais. E quais seriam as considerações finais que a Amanda quer deixar aqui, principalmente para esse povo que está em casa agora nos escutando, sentindo dor, né? Independente da sua idade, porque infelizmente a artrose está acontecendo até mais cedo, né? Em função dessa vida inativa que a gente está levando, né? Esse estilo de vida mais sedentário. Então a artrose está chegando mais cedo nas pessoas. Então, para esse povo que está com dor e ainda não sabe o que fazer, o que você pode orientar essas pessoas? Eu acho que o primeiro passo mesmo é a pessoa se conscientizar que ficar parado não vai ser melhor, porque ficar parado, de uma forma ou de outra, vai piorar o quadro, né? Então, a pessoa precisa procurar o movimento. Qual movimento? Qual exercício? Qual modalidade? Isso vai ser escolhido, ou deveria ser escolhido, né, no melhor dos mundos que a gente possa fazer, pessoas conseguem fazer isso, procurar a opinião de um médico, tentar conversar com um profissional de educação física ou com um fisioterapeuta, para a gente poder montar um plano de intervenção, mas entender que ficar parado não vai melhorar, muito pelo contrário. Então, se conscientizar, estudar, procurar informação, e até para os familiares, né? A gente falou aqui muito de exercício físico, mas a gente tem outras vertentes também no tratamento da artrose, que são as cirurgias, né, de prótese, que às vezes, principalmente na artrose de quadril, muda a vida da pessoa. Verdade. Né? Então, claro que tudo isso tem que ser muito bem avaliado, mas é uma saída. Tem as questões daquelas órteses, né, que auxiliam também. Então, às vezes, a pessoa vai precisar usar uma órtese ou talvez um dispositivo de marcha. Então, pensar que tudo menos ficar no sofá. Show de bola. Agora a gente tem o nosso momento, para fechar mesmo, a gente tem o nosso momento jabá. Que é o momento onde a pessoa... Como é que as pessoas que nos escutaram aqui encontram a Amanda Duncan? Elas se encantaram e querem... Eu quero me tratar com ela, quero fazer atividade com ela. Onde é que elas te encontram, Amanda? Virtualmente ou fisicamente? Os dois. Os dois. Vamos começar pelo virtual, que é mais fácil. Virtualmente. Então,
Até porque, só um minutinho, quando você fala do seu Instagram, porque seu Instagram já tem um conteúdo bem rico sobre esses temas, né? E tem exemplos, né, com pessoas que você está cuidando. Real. Então, por favor, fala aí. Bom, meu Instagram é Amanda Duncan Personal, né? Ali a gente tem um conteúdo voltado para o envelhecimento ativo. E hoje eu dou graças a Deus que a medicina do estilo de vida e tudo isso esse movimento vem evoluindo, né? Então a gente tem isso tudo de forma mais estruturada, não é uma teoria, né? Então a gente tem o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, né? Então isso é muito importante. Então tudo que está ali não tem nada de achismo, né? Perfeito. Tudo que está ali é feito com base em trabalhos científicos, tanto a parte teórica dos meus conteúdos, quanto a parte prática, né? Que uma coisa vai auxiliando a outra. Perfeito. E fisicamente, atendo aqui na cidade de Campos, por enquanto, né? Tenho outros planos aí, mas por enquanto aqui na cidade, no Instituto da Doutora Débora Casarça, na Academia Simone Mateus, e a domicílio. Perfeito. E o Aqua Duncan? O Aqua Duncan, bom, vamos lá, o Aqua Duncan... Você falou que tem sexta e sábado o Aqua Duncan, mas o Aqua Duncan é mais para criança, né? O Aqua Duncan... Quer dizer que você está atendendo dos 8 meses aos 80 anos, assim? Exato. Mas eu vou te dizer que os vovôs e as vovós estão me puxando cada dia mais. Te ganharam de vez, Estão me ganhando, mas eu... Eu já vi que você levou a dança para eles, né? Eu já vi aulas de dança com as senhorinhas. A dança é muito bacana, né? Excelente. Trabalha ativa muito o cérebro, né? Exatamente. A coordenação motora, é divertido. A gente dá risada, a gente se diverte, então eu vejo uma atividade sensacional para esse público, né? Para todos os públicos, a dança é bom para todo mundo. Com certeza. Mas dentro desses avanços da neurociência, a gente percebe o quanto a dança, primeiro que ela mexe vários sentidos diferentes. Sim. E ela traz essa coisa do prazer, né, para a atividade. Sim. E tem a questão do equilíbrio, tem a questão da coordenação motora. E aí, às vezes, eu vou dar aula de dança, às vezes são passos simples, né? Mas a pessoa, como está muito tempo sem praticar, sem dançar, aí foi 2 para um lado, a pessoa vai 2 para o outro. Eu falo assim, calma, não tem problema errar direita e esquerda, a gente está aqui para se movimentar. Exato. E vamos juntos, né? Então, isso é bem importante. Gratidão gigante pela sua participação. Parabéns por tudo isso. Eu tenho uma honra gigante fazer parte dessa história. E eu quero ver você igual o super-homem, pro alto e avante. É isso. E eu agradeço muito pela oportunidade. Tenho muita sorte de ter tido o senhor como meu professor. E é um grande exemplo que eu sigo até hoje. Desejo muito sucesso. Para nós. Valeu, gente. Até o próximo. Você na sua agenda.